e atualmente estou na supervisão do programa de residência em medicina de emergência pediátrica do Hospital Infantil João Paulo II, né? E aí combinamos hoje de conversar um pouquinho sobre os critérios de Phoenix, né? Ou de Fênix, eu gosto de aportuguesar as palavras, né? E conversar um pouquinho sobre essa publicação que certamente é a publicação mais importante até o momento, né? E acho que é difícil que ela seja superada por uma outra publicação ainda esse ano, publicação de janeiro, né, de 2024. E aí, vou só fazer uma apresentação bem breve, só para contextualizar o que são esses critérios, e daí depois a ideia é que cada um fale um pouco sobre como isso impactou em seu serviço, né, já que temos representantes de vários lugares do Brasil, tá bom? Então, peço licença aqui para compartilhar minha tela com vocês. Depois essa arte vai ficar disponível no Instagram também, né, então fiz num formato que desse para a gente checar pelo celular, né, então fica como uma forma até de vocês checarem depois para utilizar no plantão. Vocês estão conseguindo ver minha tela compartilhada? Sim, claro. Sim? Ótimo. Estão conseguindo me ouvir bem? Ótimo. Sim. Beleza. Então, esses critérios, né, esse score de Phoenix foi feito 19 anos depois da última atualização, né, então aquela última que a gente tinha, clássica, que falava de CIRS, que falava de sepse grave, de choque séptico, né, que era uma definição, assim, pouco precisa e que isso dificultava muito, inclusive, as pesquisas nessa área de sepse, já que tinha pouca uniformidade nos registros. Então, esse novo score, além de trazer melhorias na assistência, ele também tem o objetivo de uniformizar um pouco mais os registros para que a gente consiga fazer mais pesquisas a nível mundial sobre a sepse, principalmente porque a sepse é uma das principais causas de morte em pediatria, né? Então, o artigo já começa falando sobre o impacto da sepse na mortalidade infantil e quanto que ela é uma causa importante, e aí ela traz essas novas definições, então, que sendo a sepse como uma infecção suspeita. E aí já vem esse ponto, né? Ele não esclarece muito bem o que seria uma infecção suspeita, então ele deixa esse ponto assim de uma forma mais genérica, e uma pontuação a partir de 2 pontos no score de Fênix, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E ele também muda a definição de choque séptico, né? Vocês lembram que lá na definição anterior era uma sepse grave que não melhorava com volume, né? Pelo menos 40 ml por quilo. Então agora não tem mais a necessidade dessa prova volêmica. O choque séptico já é definido por uma sepse, né? Então 2 pontos no score de Fênix, sendo que pelo menos um dos pontos esteja no critério cardiovascular. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, vou passar pelos critérios para a gente reconhecer e depois a gente faz alguns comentários, tá bom? Então, o critério, eles escolheram 3 sistemas para definição, 4 sistemas. A pesquisa começou com 8 sistemas, né? Então, tinha renal, hepático, imunológico, endocrinológico, né? Mas aí eles foram vendo que a utilização de só 4 sistemas tinha uma boa performance, boa sensibilidade, bom valor preditivo positivo para a identificação de sepse e mortalidade também. Então, eles acabaram escolhendo só esses 4 critérios. Então, no critério respiratório, o paciente pode pontuar de 0 até 3 pontos. Então, 0 pontos, eu posso utilizar, tanto os dados gasométricos, né, de PaO2, que é essa parte que eu coloquei em cima, quanto onde não tiver disponível a gasometria, nós poderíamos usar a saturação, medida perifericamente, né? Então, esses critérios foram definidos tanto para países com muito recurso, quanto para países com pouco recurso. A ideia é que a gente utilize de forma mundial. Então, onde, por exemplo, não consegue fazer gasometria, que é a realidade, pelo menos, de muitas unidades de pronto atendimento, aqui de Belo Horizonte e da região metropolitana, que não conseguem fazer gasometria, a saturação já conseguiria pontuar nesse score. Então, 0 ponto seria aquele paciente que tem uma saturação dividida pela concentração de oxigênio oferecida maior ou igual a 292, e aí ele coloca que a gente só precisa calcular se a saturação estiver menor ou igual a 97%. Então, se chegou lá, o paciente está saturando 98%, não é necessário fazer o cálculo, esse paciente já pontuaria 0 pontos no respiratório, tá? 1 ponto já é o paciente que está recebendo algum suporte ventilatório. Os 2 pontos seriam para pacientes que estão recebendo ventilação mecânica invasiva, e daí a gente faria essa continha também. E os 3 pontos também para pacientes recebendo, né, ventilação mecânica invasiva, e aí já com uma relação pior
da saturação em relação à concentração de oxigênio que está sendo oferecida, né? Lembrando que quando você for fazer esse cálculo, a FiO2 é uma porcentagem, né? Então, você vai dividir, por exemplo, se a FiO2 do seu paciente tiver 50%, você não vai dividir por 50, você vai dividir por 0,5, né? Se a FiO2 do seu paciente tiver 100%, você vai dividir por 1, tá? E aí, de acordo com isso, dá as pontuações. O cardiovascular, ele vai levar em conta o lactato e o uso de drogas vasoativas. Vejam aqui que é interessante, e a pressão arterial média, né? Vejam aqui que é interessante que o valor do lactato é diferente daqueles valores de referência, né? Se a gente for olhar, a maior parte das gasometrias que eu vejo, né, dos lactatos que eu vejo, a referência é 2. Então, aqui ele coloca uma referência diferente, porque foi a referência mais relacionada com mortalidade. Então, o paciente que não está usando droga vasoativa, ele não ganha ponto. O paciente que tem um lactato abaixo de 5 também não ganharia ponto. Se ele estiver usando uma droga vasoativa, e aí vale qualquer droga vasoativa, então qualquer dose de adrenalina, milrinona, noradrenalina, dopamina, dobutamina, qualquer droga que ele estiver utilizando, ele ganha 1 ponto. Se for 2 ou mais drogas, ele vai ganhar 2 pontos. E o lactato entre 5 e 10, 0,9, 1 ponto, e o lactato maior ou igual a 11, 2 pontos. E aí, aqui do lado, vem a questão da pressão arterial média, que é outra quebra em relação ao que a gente sempre fez, né? O Paulo sempre orientou que a gente avaliasse a pressão de acordo com a pressão sistólica, né? Então, aqui ele traz essa mudança para a gente fazer pela pressão arterial média. Se o paciente está com monitorização invasiva de pressão, a gente já pode checar esse dado, né, lá no monitor. Se está medindo no monitor a pressão não invasiva também, mas se você está medindo no seu próprio manguito, só lembrar que pressão arterial média é diferente de média de pressão, né? Então, vai ser a PA sistólica, mais 2 vezes a PA diastólica, e esse valor eu vou dividir por 3. E aí, a própria tabela do artigo vai trazer para a gente as pontuações que são referentes a valores de acordo com cada faixa etária. Então, ele coloca, né, 1 mês, e vai colocando cada faixa etáriazinha e chega até no máximo 17 anos, lembrando que esse score, ele não se aplica para pessoas de 18 anos para frente, né? Então, por isso que ele limita aqui no 17 anos. Então, aqui no respiratório, ele poderia pontuar até 3 pontos, né? E no cardiovascular, ele poderia pontuar até 6 pontos. Então, por exemplo, 2 aqui e mais 2 aqui. A coagulação, o paciente pode pontuar no máximo 2 pontos, então ele vai avaliar as plaquetas, o RNI, que é em relação à atividade protrombina, né? O dedímero e o fibrinogênio. Então, aqui já entra também outra diferença, né? Até então, a maior parte dos pacotes de exame de sepse, né? Não necessariamente trariam o dedímero e o fibrinogênio. Aqui ele coloca como dados importantes. E, por exemplo, vamos dizer que o paciente tem uma plaqueta menor que 100.000, um RNI maior que 1,3, um dedímero maior que 2. Ele não pontuará 3 pontos, ele vai pontuar no máximo 2 pontos. E o neurológico, ele vai levar em conta a escala de coma de Glasgow e as pupilas, né? Então, o paciente com Glasgow acima de 10 e pupilas reativas seria 0 pontos. Paciente com Glasgow menor ou igual a 10, 1 ponto. E pupilas fixas bilateralmente, 2 pontos. Então, percorrendo todo esse score, se o seu paciente pontuar 2 pontos, ele é classificado como sepse, tá? E se o paciente, um desses 2 pontos, né, ou mais pontos, obviamente, for no critério de cardiovascular, esse paciente é categorizado como choque séptico, tá bom? Algumas considerações importantes é que esse score não deve ser usado nos neonatos que estão internados desde o nascimento, tá? E se a gente for usar no prematuro, né, vamos dizer que o menino nasceu prematuro, foi embora para casa e voltou. A gente não deve usar se a idade corrigida dele for de 37 semanas ou em pessoas que já tenham mais de 18 anos. Não confundam esse ponto com fazer a idade corrigida, por exemplo, para definir aqui a pressão arterial. Não, isso aqui é de acordo com a idade cronológica, tá bom? A gente não deve fazer cálculos de idade corrigida para fazer a avaliação da pressão. Mas o prematuro que teve alta e retorna, a gente só pode utilizar esse score para ele se ele já tiver mais de 37 semanas, tá bom? De idade corrigida. O lactato, nesse caso, ele pode ser arterial ou venoso, tá? Aqui na nossa realidade, normalmente o lactato vem junto da gasometria, tá? E esse score pode ser calculado mesmo na ausência de algumas variáveis. Então, como eu falei para vocês, aqui na nossa realidade de Belo Horizonte, a gente tem alguns serviços que não têm gasometria e também não vão ter lactato, tem alguns serviços que não têm disponibilidade de drogas vasoativas, então, você poderia calcular esse score, mesmo não tendo essas variáveis disponíveis para fazer o cálculo, tá?
Trouxe aqui as drogas vasoativas que ele coloca, e para mim esse resultado aqui, essa parte de baixo é que mais me impressionou, né? Então, para fazer esse score, né, diferente do score anterior, de 19 anos atrás, que foi por opinião de especialista, esse aqui, eles fizeram uma força-tarefa, chamaram 35 especialistas em sepse de diversas especialidades, fizeram revisão sistemática, fizeram meta-análise e fizeram a validação dos dados também. E aí utilizaram cerca de 3 milhões de consultas médicas, né, em registros eletrônicos de prontuário. E daí, olha o que eles encontraram, que dos pacientes com sepse, né, identificados por esse score, nos países com muitos recursos, que aí nesse estudo foi basicamente Estados Unidos, né, só os Estados Unidos que forneceram dados para ele, em relação a muitos recursos, 53% evoluíram para choque séptico e a mortalidade foi de 10,8%. Já é muito alta, né? Mas quando a gente parte para os países de poucos recursos, que aí foi Bangladesh, China, Colômbia, esqueci qual foi o outro, mas é um outro país também, de normalmente poucos recursos, né, com um perfil semelhante ao nosso no Brasil, 81% dos pacientes evoluíram para choque séptico e a mortalidade foi de 33%. Então, vejam, assim, como esse score teve, né, uma boa acurácia, uma boa capacidade para identificar os pacientes que tinham maior risco de mortalidade e os pacientes mais graves, né? Uma questão que ele destaca é que ele não serve para fazer triagem, nem para prever quem vai evoluir com sepse. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que está tratando uma pneumonia, vou calcular o score dele para ver se ele tem risco de evoluir para sepse. Não, o score não tem não tem acurácia para isso, inclusive ele coloca lá no artigo que é uma perspectiva importante para o futuro, que eles querem pesquisar mais sobre esse assunto. Outra questão que ele coloca também é que quando a disfunção é fora do sítio primário da infecção, normalmente esse paciente evolui de forma mais grave. Então, por exemplo, o paciente pontuou para sepse porque ele fez 2 pontos lá no respiratório e ele está com uma pneumonia. Beleza, ele é sepse, mas ele é menos grave do que um paciente que pontuou para sepse lá no respiratório, mas o foco principal de infecção dele é uma meningite, né? Porque mostra que vai estar tendo disfunção de órgãos distantes do sítio inicial de infecção. Então, mostra o quanto que a sepse é realmente um evento grave, está relacionada a disfunções, e acaba com aquele conceito que a gente tinha anteriormente de sepse grave, né, que era um conceito extremamente redundante, a mesma coisa que a gente falar de água molhada. É claro que sepse é grave, né, então não fazia muito sentido esse conceito anterior, né. Então, agora, diante dessa apresentação e de tudo que a gente conversou, né, de tudo que eu mostrei aqui para vocês sobre essas novas definições e esses novos critérios, eu vou abrir aí para que cada um fale um pouco da sua vivência, né, e como que esse score impactou em cada serviço. Você quer começar, Paty? Oi, pode ser, só eu que abri a câmera. Pode ser, estão escutando bem? Sim, pode ir. Bom, então, primeiro, boa noite a todos, prazer estar aqui, agradecer principalmente a Jo e o Joca pelo convite, o Vitinho também, e a gente pode observar que esses encontros têm sido cada vez mais sucesso, né, então, parabéns para vocês, organizadores, né, Clarice, obrigada pela apresentação. Eu vou sintetizar, assim, o que eu achei do score de Fênix. Como intensivista, eu achei muito bom. Como emergencista, eu acho que tem várias críticas, né? Vou explicar mais ou menos rapidinho para vocês porque eu vejo os critérios de Fênix dessa forma. A gente que já tem alguma experiência, há muito tempo tenta uma definição de sepse, né? Essa é a grande dificuldade, até porque, não só para identificar o paciente, mas para poder comparar a nossa performance com as dos outros, a gente não consegue ter um critério robusto. Se a gente pegar os critérios de 2005, né, que na minha geração ficou muito, muito empolgada com os critérios de 2005, se tu pegar a CIRS mais... por exemplo, taquicardia, a gente vai fazer diagnóstico de sepse em infecção viral, né? Então, ele era sensível demais, né? Depois, em 2016, a gente vai ter os critérios do sepse 3, do SOFA, mas o SOFA, ele não é validado em criança, né? E os critérios são
pouco aplicáveis no paciente pediátrico, né? Aí depois disso, então, aí a gente vai ver esse trabalho, que é um trabalho fantástico, né? A gente vai ler a metodologia, é um negócio fantástico, assim. Os caras estudaram durante 5 anos e tem meta-análise, tem análise matemática, como a Clarice falou, mais de 3.500 prontuários, né, não crianças, mais prontuários avaliados, e aí eles, a partir somente de cálculos matemáticos, e tem também experiência de experts, porque tem aquela fase em que os experts validam o que foi feito em números, e eles definem esses critérios. Sem dúvida nenhuma, ele é um score sensível para sepse grave, né? Não se diz mais sepse grave, toda sepse é grave, mas ele é um score sensível para o nosso paciente grave, vou dizer melhor assim. Quais são os problemas, e eu anotei algumas coisas, quais são os problemas que eu vejo na aplicação desse score na emergência pediátrica? Primeiro que quando foi feito, ele foi feito, só 15% desses pacientes estavam em emergência. Mais de 60%, ao redor de 60%, eles eram pacientes de UTI, e depois em outras situações, pré-hospitalar, enfim, tá? E pacientes internados. Tem pouquíssimos participantes que eram de país low income, né? País pobres como o nosso, em que, na maioria das vezes, ou na maioria das vezes não, mas muitas vezes, o atendimento na emergência não é num hospital que tem UTI. Então, aí tem a responsabilidade do emergencista de atender essa criança, e aí a gente fica órfão dos critérios de Fênix, apesar de que eles dizem assim, não, mas os critérios cardiovasculares, eles podem ser usados para quem não tem lactato e para quem não tem prova de coagulação. Mas se a gente for ver quanto eles usam como avaliação de PA média, é abaixo do percentil 5. Então, a gente só vai pegar o paciente grave, né? Bom, esse, para mim, é um problema. Mesmo em lugares que tem lactato, como a gente, né, a gente teria que ter um lactato muito rápido, em menos de 1 hora, que é o que eles preconizam como ideal. E para o emergencista, o pior é o que a Clarissa comentou, ele não é o score para screening, para identificação. Então, o que eles dizem? Que a gente continua identificando o paciente, inicia o tratamento, né, e eu vi até o Nelson falando, que é um dos principais autores, inicia o tratamento, e aí depois tu vê se era sepse ou não. Se não era sepse, ok, era uma infecção grave, a gente tratou e a criança melhorou. Então, do ponto de vista clínico, para o primeiro atendimento, eu acho que na porta de entrada de sala de emergência, os critérios, eles são um pouco complicados. E, para mim, o pior de tudo é não ter tempo de enchimento capilar, né? Eu sou viúva de não ter tempo de enchimento capilar. E o que eles alegam? Que o tempo de enchimento capilar, ele é muito... não existe um critério único, né? E que eles teriam que usar um tempo de enchimento capilar muito alto. Mas eu achava melhor botar um tempo de enchimento capilar muito alto do que uma PA lá embaixo, porque aí tu vai pegar o paciente muito grave e a gente sabe que o tempo de enchimento capilar, ele altera antes da alteração periférica. Então, para concluir, eu acho que é muito bom para pesquisa, é muito bom para todo mundo falar a mesma linguagem quando está falando de sepse, né, porque a gente agora questiona os estudos que a gente leu sobre mortalidade baixa de sepse, se a gente não tinha só CIRS antes, né, e que talvez a mortalidade aqui no nosso meio seja muito maior do que a gente imagina, mas como porta de emergência, né, claro, investigação epidemiológica, que mais, para comparar serviços, para tudo isso é legal. Agora, como porta de emergência, eu acho que nada se compara à avaliação clínica, né? E aí, a partir da avaliação clínica, aí sim, aí a gente parte para o score, porque a gente vê entre os critérios, por exemplo, o uso de droga vasoativa, que antes disso alguém tem que ter identificado que esse paciente estava em sepse, né? Então, essa é a minha impressão, e eu fico aqui aguardando a impressão dos meus colegas. Obrigada, Clarice. Ai, muito obrigada, Patrícia. Acho que essas questões que você trouxe, assim, muita gente tem o mesmo sentimento, né? Inclusive, até foi lançado um editorial junto com o artigo, né, no JAMA,
que aí tem o Nathan Cooperman, que eu conhecia já das publicações de cetoacidose, né? E um outro médico argentino, inclusive é ele que assina, né, como província de Corrientes, né, na Argentina, e ele pondera essas questões também que você trouxe, né? O Cooperman, a gente conheceu bem lá na Argentina, ele é um cara muito legal, assim. E o outro é o Roberto Salgonic, eu acho. É difícil de falar o nome dele. É isso, né, João? Mas eles também, eu acho que tem esse viés do emergencista. Muito bom. Agora eu queria convidar a Carolina para falar um pouquinho para a gente sobre qual é a percepção dela, né, e como que isso mudou aí em Recife para vocês, quais as mudanças que esse score trouxe. Ô Clarice. Desculpa. Não, eu só queria falar uma coisa em relação a uma fala da doutora Patrícia ali, só que é uma coisa que eu pensei em relação ao TEC também, que eu fiquei muito pensativo, assim, por que eles não colocaram o tempo de enchimento capilar, que é uma medida que a gente já amplamente usa, assim, né? O que eu fiquei pensando, vou te ser bem sincero, é que o Andrômeda Shock, que foi o estudo que fez a equivalência lá do flush de lactato para fazer a avaliação do paciente séptico, ele meio que balizou ali, né, como é que tu faz o estudo ali de 10 segundos, o leito ungueal e tal, e ele não selecionou pacientes acima de 18, só selecionou pacientes acima de 18 anos. Eu não sei se por uma falta de evidência de uma correlação do choque e da sepse pediátrica, ficaram meio receosos, assim, de trazer, de trazer do adulto e botar direto na pediatria, né? Não sei se falta estudos também para atingir um tempo, um valor específico que eles pudessem atribuir a isso, e ainda que eu acho que botar um TEC bem alto, assim, mas seria difícil também trazer um TEC que não tivesse um valor absoluto, assim, validado, né? Então, eu acho que a pressão, ela ficou uma coisa mais objetiva, né? E mais do que isso, eu acho que ela ficou mais respaldada na literatura, eu imagino, tá? Eu vou responder bem rapidinho, que eu vi que a Jo quer falar. E a Carol também quer falar. Eu vi o Nelson, que é um dos principais autores, falando num webinar da SLAP, tá? Logo que o Phoenix foi lançado. E ele foi trucidado com essa pergunta, porque os pediatras adoram tempo de enchimento capilar, e eu também. E eu acho, Vitinho, que tem um pouco de experiência de expert, sabe? Quando chega na fase do expert, tem uns que não gostam, porque acham que na criança é muito subjetivo. Porque se na criança tu for usar os níveis de pressão arterial média que eles utilizam, né, Clarice, como critério para tu identificar sepsis, tu vai identificar muito tarde, né? Porque eles colocam percentil abaixo de 5, até percentil 4. Então, eu acho que tem um pouco, como tiveram nos outros, por exemplo, tem o protocolo de sepse, que os caras continuavam insistindo na dopamina, porque tinha um expert lá que adorava dopamina. Então, sempre quando tem experts, eu fico um pouco assim, achando que eu acho que tem gente meio assim que não, sei lá, é difícil de padronizar a forma de ver, né? Então, eu acho que tem um pouco disso também, né? Mas deixa a Jo. Deixa a Carol, que é a nossa convidada aí, né, Carol, falar, depois eu falo um pouquinho o que eu acho essa coisa da perfusão periférica, do tempo de enchimento capilar. Por favor, não, Carol. gente, tem espaço para todo mundo. Se quiser complementar, eu aguardo. Não tem problema não, Joelma. Vai lá. Gente, me apresentando, eu sou Carol. Quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui de Recife com vocês. Feliz de ver aí 106 pessoas conectadas, discutindo sobre um tema que eu acho que é de suma importância. Tá fazendo 10 anos do Survive Campaign, né? Que é o que a gente tinha de mais, assim, uma campanha enorme no mundo todo falando sobre sepsis, pela importância do tema. Então, foi legal, com esses 10 anos, a gente está aprendendo e apresentando novidades. Mas eu sou coordenadora atual de uma emergência daqui de Recife, e meu sentimento, meu cachorro, quis participar da reunião. E meu sentimento é que é um pouco de Patrícia, tá? É um pouco de Patrícia. Um segundo.
Ó, Joca, temos agora a presença também, não só de seres humanos, mas também do público animal agora, Joca. O meu cachorro tá aqui Joca, também. tira o som, Joca. O som tá fora, Joca. Não, e complementando que um pouco do meu sentimento de Patrícia, assim, às vezes eles avaliaram as crianças em 24 horas depois do diagnóstico. Então, às vezes, as crianças demoram mais de 24 horas para chegar até a gente com a suspeita de sepse. Então, eu também fico com a impressão que muitos, apesar de eles terem dito no documento que tinha participação de emergencistas também, foram poucos estudos com emergencistas dentro de emergências também distantes de centro de referência em países em desenvolvimento, né? Então, fica aqui só um exemplo, assim, para a gente na tabela SUS, o dedímero custa R$66. Então, imagine a gente pedir dedímero para todas as pessoas que a gente está com suspeita de sepse, né? Então, trazendo até uma realidade, fui 2 vezes já para Angola e, assim, é impossível a gente usar esses critérios de forma organizada nas emergências de lá. Então, fica aqui também minha posição em relação à emergência. Mas, assim, você diagnosticar o paciente, começar a conduzir, não esperar esse tempo de preencher os critérios, né? Preencher esses 2 pontos. Eles colocam isso e eu acho que é importante a gente começar a falar disso também. Então, não vamos esperar pontuar para tratar. Então, às vezes, a gente não vai ter exame em 1 hora, mas não é por isso que a gente vai tratar como se não fosse um choque. A depender do lugar que você está, se tem UTI, se não tem, quanto tempo de transporte seguro desse paciente para uma emergência terciária, né? Que é importante a gente falar sobre isso. E, além disso, usar outras comemorativas, assim, um paciente grave é ABCDE, eu sempre digo isso. Então, o A e B entra muito no respiratório, o C no cardiovascular, que a gente fala muito, D, a escala de coma de Glasgow, e esse E entraria exames laboratoriais, assim, né? Então, um HGT, ver o resto das coisas. Então, eu costumo dizer que o clínico não tem como ser soberano, assim, temos que investir um pouco nessa... A gente forma hoje em dia tantos médicos que a gente reclama que a clínica não é boa, que a semiologia não é boa, e aí quando vem um score desse, a gente às vezes tira um pouquinho a clínica, deixa de lado e bota mais um ponto forte para o laboratório, que a gente sabe que não é todo mundo que tem condição, digamos assim, de ter rápido ou em eficácia, né? Então, para a gente, o que mudou recentemente é assim, quando chega o paciente, ele é triado. Pela triagem da emergência, a gente pensa, é sepse e tratamos como? E depois de 1 hora, 2 horas, a gente, opa, era sepse mesmo. Ou talvez a gente errou a mão, mas assim, até eles colocam que, assim, até hoje, mesmo com esse novo critério, 1/3 dos pacientes que a gente tratou como sepse não eram sepse. Então, essa suspeição clínica também é importante porque talvez a gente salvou uma vida mesmo não seja sendo uma sepse bacteriana, né? Então, por enquanto, fica aí o meu comentário e fico aberto para a gente discutir mais depois também. Muito bom. Muito obrigada, Ana Carol. Eu acho que é interessante isso que você traz, até dos valores dos exames, né? Que eu, pelo menos, não imaginava que custava tão caro assim. Né? No hospital que eu trabalho, a gente acaba pedindo muito dedímero para suspeitas de SIMP, né? E a gente teve muita suspeita de SIMP há anos anteriores, por conta do excesso de Covid, e eu não imaginava que era tão caro, né? R$60 é muito dinheiro, pensando que é um exame só. Eu nem estou considerando todos os outros exames que a gente acaba solicitando. Não, e termina que, assim, né? A gente pensava em SIMP, tinha vários, mas vamos dizer assim, não é mais que nenhuma suspeita de sepse. Ainda continua sendo a maior causa de mortalidade em emergências e UTIs. Então, assim, imagine a quantidade... Ano passado, a gente ia ter 60 mil crianças na minha emergência. Imagine 1/3 delas a gente pedir dedímero, é realmente difícil. Impossível, né? Joelma, você quer falar e aí em seguida a gente abre para a plateia ou você acha que a gente já ouve aí? Acho que eu queria, antes, um pouquinho trazer uma coisa a respeito do TEC, e não só dele, mas que é o seguinte, é isso que a Patrícia, que a Carol estão falando, são coisas muito importantes, porque, vejam, o critério vem para nós fazermos aquele ajuste fino de diagnóstico daqui a pouco. Mas o emergencista não pode esperar preenchimento de critérios para começar o tratamento. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Então, o que o SCORE traz para nós também é a coisa de que nós temos que usar mecanismos de triagem efetivos e que essas triagens não podem demorar mais do que 15 minutos. A gente tem bundles específicos. Tem serviço que usa o TAP,
outro que usa o Canadian, outro que usa o Manchester, outro que usa esses sinais que ainda não são muito valiosos, como a Patrícia falou, né? Quer dizer, chegou uma criança na emergência, está sonolenta, está com tempo de enchimento capilar lentificado, não teve diurese, né? Então, frequência cardíaca aumentada, veja, a frequência cardíaca não entra no score, não é? Mas, assim, são sinais clínicos que dão ao emergencista o, entre aspas, né, palavra da moda, o empoderamento para suspeitar, ter que iniciar o tratamento, porque a gente não pode postergar, mas eu acho que um ponto a mais do emergencista é, diante dessa suspeição, abrir, então, a investigação laboratorial que se é sugerida hoje, né? Ah, então, acho que é o que eu tenho no meu serviço. Eu tenho o dedímero, eu tenho o hemograma, eu tenho o lactato, então, eu vou rastrear laboratorialmente a fim de que, dentro de 1 a 2 horas da minha reavaliação clínica, tendo feito a conduta, eu fecho ou não esse diagnóstico e amplio ou não a minha terapêutica. Acho que esse é o ponto mais importante, né? Nós somos o primeiro olhar da criança grave quando chega na unidade, então a gente tem que fazer esse diagnóstico clínico sem fechar critério específico, porque vai demorar um cadinho mesmo, né? Mas acho que vamos pôr na ordem, acho que o Rafael foi o primeiro, né, Clarice, que levantou a mão? Falta só mais um comentário, e daí em seguida acho que a gente abre para todo mundo falar. O que vocês acham? Sim. Pode ser? Então, para fechar com chave de ouro, aí vamos ver os comentários do Gabriel, o que ele achou, né? O Gabriel aqui de BH também, o que ele achou sobre os critérios, né? E as mudanças que a gente tem que ter. Corporativista esse comentário do Gabriel. Obrigado, Clarice. Saudade antecipada, né? Gente, boa noite, aqui é Gabriel, sou pediatra emergencista aqui do Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte. Estão me ouvindo bem? Eu vou fazer um comentário, às vezes, um pouco filosófico e talvez na linha da medicina baseada em evidências, né? Acho que toda vez que sai um score, né, é como se fosse, né, a gente tem na mão aí uma ferramenta nova, né? É como se fosse um exame novo, que não existia e que identifica algo diferente. E a gente acaba caindo, muitas vezes, numa tentação de substituir o processo diagnóstico pela aplicação do score, né? A gente teve isso com o Alvarado, a gente tem isso com o Centor, né, para amidalite, teve isso com a SIMP também, né? E eu fico muito feliz com esse score, porque eu acho que ele traz, né, se a gente for rever aí, né, as intervenções do Surviving Sepsis, né, o próprio guideline latino-americano, se não for a intervenção com a melhor evidência, é uma das top 3. Né? Porque a gente tem muita coisa, fluido, aí qual fluido? Aí tem evidências extremamente conflitantes, evidências muitas vezes de estudos pequenos, observacionais, próprio antibiótico também, né? São coisas muito consolidadas, mas se você for rever ali as evidências, há espaço ainda para um refinamento, né? Não que esse score não tenha, né? Acho que o grande problema dele é que ele usou única e exclusivamente a mortalidade como desfecho, né? E os pacientes que não morreram, ficaram sequelados, com sequelas neurológicas, sequelas renais, perda de membros, né? Então, acho que essa vai ser a próxima fase, né, do refinamento desse score. Mas ele é isso, ele é um teste diagnóstico. Então, ele precisa de uma probabilidade pré-teste. Quem vai trazer essa probabilidade pré-teste? Quem é esse paciente? Esse paciente é imunossuprimido? Esse paciente é um pós-operado? Esse paciente... quais são os dados clínicos desse paciente que me preocuparam? Né? Então, a gente tem vários cenários que a gente pode utilizar ele, né? E que eu, né, desde que eu comecei a utilizar, eu tenho visto assim, uma maior segurança, né? Mas ele é só um teste, né? Eu vou partir de uma probabilidade pré-teste, ele vai me afastar dessa probabilidade, ou ele vai aumentar essa probabilidade, né? Então, assim, a gente não precisa pensar mais em taquicardia, em tempo de enchimento capilar, não, né? A gente vai continuar fazendo isso, a gente vai calibrar o nosso exame clínico para a gente ter critério, inclusive, para quem que a gente vai colher os exames do score, né? É isso, se a gente for colher exame de score para todo mundo que tem febre, que tem infecção, todo paciente com pneumonia interna, ferrou, realmente, né? A gente vai, toda bronquiolite, né, vai levar o pronto-socorro à falência, né? E pior, né?
eu acho que toda vez que a gente tem a campanha, a campanha do e se for sepse, né? Ok, e se não for sepse? Se eu tratar uma miocardite como uma sepse, o que acontece com esse paciente? Socar volume nesse paciente, né, como choque séptico. Se for, né, uma SIMP, né, se for um evento tromboembólico, e aí? Né, então, o score não substitui a avaliação clínica, não substitui o nosso uso criterioso, né, da coleta de dados, né, da avaliação, da reavaliação, né, do tempo que a gente vai ter com esse paciente, né, na emergência. Então, a gente tem que colocar o score no seu lugar, ok? Outra coisa também, né? Ok, o score foi validado com 4 sistemas. Né? A gente vai deixar de triar insuficiência renal, distúrbio metabólico? Não, né? Só que, né? Porque provavelmente, né, na regressão logística, o que eles perceberam? Né? Talvez insuficiência renal não seja uma variável independente de choque. Né? Talvez os pacientes que evoluíram para insuficiência renal estavam chocados. Né? Então, isso não altera, né, a acurácia do estudo, mas isso não quer dizer que a gente não vai continuar pesquisando e tratando. Né? Então, a pedra angular desse consenso, né, acho que mais do que o score, o consenso não existe CIS. CIS não é critério de sepse. Sepse é disfunção orgânica. Então, o paciente que está séptico, ele precisa de antibiótico, né, e suporte orgânico. Né? Então, a gente viu muito, assim, acho que o que mudou, assim, nos lugares que tende a mudar, né, nos lugares que eu trabalho, que ficava aquela coisa assim, sepse tem que começar antibiótico. Aí, dava antibiótico, parecia que deu uma bala de prata na sepse, né, e largava o paciente lá, mandava para a enfermaria, sepse. Sepse na enfermaria não faz sentido, né? Então, olha, sepse é o quê? Antibiótico e ficar do lado desse paciente, né? Esse paciente vai precisar de suporte hemodinâmico, respiratório, neurológico, né? Hematológico, metabólico, renal. Ele vai precisar de algo a mais para ser tratado. Eu acho que isso foi o grande ganho, né? Mas é isso, a ferramenta, né? A ferramenta certa na mão da pessoa errada, né? Continua sendo uma ferramenta errada. É isso. Muito bom, Gabriel. Concordo com as suas ponderações, né? Eu acho que examinar o paciente várias vezes sempre vai trazer mais dados do que qualquer outra coisa, né? Essa avaliação transversal, né? Olha, vi ele de hora em hora a manhã inteira. A gente vai ter muito mais dados do que qualquer exame laboratorial. Agora que todo mundo já só falou... antes de passar aí, eu esqueci, eu queria falar sobre a pressão, que eu acho que foi uma coisa que a Paty falou, eu concordo, mas em partes, né? Acho que o score de Phoenix também não abandonou, né, a nossa classificação de choque hiperdinâmico, o choque hipodinâmico, né? E o choque, né? Pensando, por exemplo, no choque hiperdinâmico, a única coisa que vai caracterizar o choque desse paciente, muitas vezes vai ser a pressão, né? Então, é um paciente que tem o tempo de enchimento imediato, tem um pulso amplo, né? Às vezes o neurológico dele não está tão ruim assim, é só um paciente prostrado, está lá hipotenso, né? Pegou vários casos desses aí recentemente, né? E ajuda, né? É claro que o paciente com choque hipodinâmico, né, que vai estar ali uma resistência vascular sistêmica aumentada, a gente não pode esperar a PA dele cair, né? Seja pelos percentis que a gente traz do paciente saudável, né? Então isso é importante a gente frisar, os percentis de PA são baseados em crianças, né? Estão na escola, né? Não são em pacientes doentes. Então a gente e muito na pressão sistólica, né? Então a gente traz, né? O score até fala muito, né, da PA média, né? E ele sugere dar preferência na ausência da pressão arterial invasiva, né, na oscilometria, que é o que a gente usa muito, né? Os medidores automáticos, né? Ele deixa realmente, né, a ausculta para o terceiro plano, né? Se você não tiver nenhuma das outras opções, né? Mas novamente, realmente, assim, né, não ficar preso, né, na pressão, né, como seu um critério para você realmente fazer alguma coisa. Beleza. Acho que o primeiro a falar aqui foi o Rafael. Tudo bem, Rafael? Seu microfone, isso. Liguei agora. Boa noite. Primeiro, parabenizar, né, a iniciativa. Acho que o assunto
é extremamente importante, e quando se fala de médico pediatra, então, mais ainda. Eu acho que, tipo, eu já fui contemplado com todo mundo, falou um pouquinho daquilo que eu queria falar, mas eu quero reforçar um pouquinho mais essa questão da pressão arterial, que quando a gente estuda a questão do choque, com aquelas definições mais antigas de choque compensado, choque hipotensivo, quando você vê a questão de evolução para a mortalidade, é, que o tempo de duração do processo inflamatório, óbvio que depende da condição da criança, óbvio que depende do agente etiológico, tem uma série de variáveis que vão interferir nessa condição, mas quando você fala do choque, para entre ele evoluir de uma fase compensada para hipotensiva, dependendo do processo inflamatório infeccioso, ele pode demorar horas até dias, dependendo do processo. Mas quando você atinge uma condição hipotensiva, a evolução para óbito ela pode ser iminente na questão de minutos até horas até minutos. Então, assim, eu acho que bater mais uma vez no que o Dr. Patrício falou em relação a uma crítica, eu acho que para a gente avaliar essa questão do score e da pressão, principalmente, de uma forma bem cuidadosa, e não esperar essa queda pressórica, porque aí você vai pegar esse paciente muito tarde. E, assim, uma questão mais, é uma opinião também pessoal que me preocupa, é que, assim, a gente é inquestionável a importância dos scores, mas na minha concepção de contato com estudantes, com residentes, com outros colegas, eu acho que os scores são extremamente importantes. Quanto menos experiência o profissional tem, mais o score dá um respaldo para que ele haja de forma sensata e correta com o paciente. E eu acho ele um score muito refinado para a equipe que vai estar na emergência. Então, eu concordo com o que todo mundo já falou. Eu acho que para a UTI ele é um elemento extremamente importante, mas eu acho que fora das UTIs ele perde muito do valor dele, fica muito específico, muito rebuscado, e eu acho que para um país como o nosso, que tanta criança ainda morre por quadro infeccioso /séptico, eu acho que a gente não pode se contentar. Para mim, eu continuo com a definição de choque que eu estudei para apresentar a minha reunião anatomoclínica de conclusão da residência em 2012, que para mim, choque é a inadequação entre oferta e demanda orgânica de O2 e nutrientes. Então, eu acho que não respeitou essa condição, afasta causas que podem estar trazendo um viés para esse paciente. Tirou febre, tirou desidratação, o oxigênio, o paciente está numa inadequação oferta e demanda, ele está em quadro de sepsis, vigência de infecção, obviamente. Então, acho que a gente precisa ainda mais se voltar para a clínica e tentar, pelo menos, otimizar esse protocolo para a nossa realidade da ponta, da emergência, da periferia, do interior. Eu acho que ele é rebuscado e extremamente importante, mas no ambiente hospitalar, hospitalar e de terapia intensiva. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom, Rafael. Obrigada pelas suas considerações, né? Acho que vai bem na linha do que todo mundo já vem pensando mesmo, né? A desigualdade de recursos é muito grande dentro do Brasil e também, né? CTI, fora do CTI, as coisas são bem diferentes. A próxima é a Estela. Tudo bem, Estela? Seu microfone está desligado. Microfone, Estela. Foi. Agora foi. Tudo bem? Boa noite. Parabéns por toda essa reunião, por essa iniciativa. Muito bom a gente poder conversar. E eu fico muito feliz, vou falar para vocês, de ouvir que muita gente tem críticas a respeito do critério de Fênix. Eu sou pediatra emergencista, trabalho aqui no HU em Jundiaí, tenho aluno, tenho plantonista, e eu sou formada de uma forma muito clínica. E eu continuo achando que a clínica é soberana. Quando ela é bem feita, e ela é feita de forma adequada por quem aprendeu e sabe fazer, ela é soberana a qualquer exame. E isso significa que
você tem que ver o seu doente ao longo do tempo e várias vezes, porque o exame também é passível de erro, porque ele é feito por ser humano. Os critérios de Fênix, eles me dão a sensação, e me corrijam, por favor, se eu estiver enganada, que ele joga para uma fase final de evolução da sepsis, aonde o retorno, aquilo que a gente sempre procurou evitar, se faz cada vez mais presente. Então, eu só vou diagnosticar essa criança quando ela estiver com muitos fatores comprometidos. Na hora que ela estiver entubada com 2 drogas vasoativas, hipotensa, com alteração de fibrinogênio Glasgow baixo, ela já está em sepsis há muito tempo, né? Na nossa visão. Posso estar enganada, mas a gente passou a vida pedindo para que a gente pensasse e avaliasse clinicamente, com precocidade, a evolução clínica dessa criança. E, de repente, eu só tenho sepsis quando ela está quase morrendo. Então, talvez fosse mais fácil ter trazido esse conceito dos critérios de sepsis, aí sim, para uma sepsis grave eu aceitaria isso. Porque a sepsis com disfunção de múltiplos órgãos, que era aquele passo anterior ao não temos mais nada a fazer. A hipotensão sempre foi tida como fator tardio, não devemos esperar hipotensão para que a gente faça alguma coisa. Pensar em sepsis é uma coisa e choque séptico era outra. Nós temos o lactato, por exemplo, em meia hora. Eu tenho isso, na verdade, eu tenho em 10 minutos, tá? No pronto-socorro. Mas nem todo mundo trabalha em pronto-socorro que tem gaso em 10 minutos. A maioria trabalha em PA que mal gaso tem. Agora, se eu for esperar um lactato superior a 5 miliosmols por decl, essa criança está gravíssima. Gravíssima. Quer dizer, aquilo que era até 2 meses atrás, 2 para 3 já é um horror, eu passo a 5 para 11 para fazer diagnóstico. Eu tenho a sensação que tudo que eu aprendi está errado. Que a gente saiu tratando todo mundo para sepsis. Não. Se eu tenho como entrar com antibiótico até 3 horas, pensando em sepsis, num choque séptico em 1 hora, essa criança, no pior dos cenários, eu dei uma dose de ceftriaxona errada. No máximo, eu fiz isso. Mas, para isso, eu tenho que ter a clínica presente. E o que eu venho batendo com os meus alunos é isso. Estudem semiologia e não exame laboratorial. O critério tirou a clínica. Cadê a gemência? Cadê o levedo reticular? Cadê a palidez? Cadê o tempo de enchimento capilar prolongado? Cadê o pulso fino? Cadê a diurese baixa? Cadê a extremidade fria? Cadê a cara da criança ruim? Esses são critérios que são clínicos. E vou ser muito sincero para vocês, eu simplesmente não adotei os critérios de Fênix no HU. Acabou. Porque a gente não vai matar as crianças. Se isso serve para dentro da UTI, para dentro da enfermaria, eu vou esperar fazer esses critérios na enfermaria para diagnosticar a sepsis, para mandar para a UTI? Matei a criança. Joguei toda a medicina que a gente fez para fora. Então, me perdoem a sinceridade, há muito tempo eu tenho isso. Eu realmente não compreendi a utilidade real que isso trouxe aos colegas que trabalham em qualquer outro serviço que não seja a UTI do Einstein, do Sírio ou dos Estados Unidos. Não tenho ideia. Me perdoem, mas é o que eu acho. Muito obrigada, Estela. Já vou passar para a Patrícia aí, para ela também compartilhar, né, o que ela... Eu acho que tem alguém antes de mim. Não, já é você. Eu? Bom, eu acho que a Estela sintetizou, e é importante da Estela...
É importante a gente deixar bem claro que a gente não é contra protocolos e nem contra o avanço da medicina, né? E quando a gente se coloca desde o início, assim, reticente em relação a esses critérios, não é porque a gente negue a importância de que todo mundo esteja pensando da mesma forma. Eu acho que os critérios de Fênix, eles são ótimos para terapia intensiva e para comparar a mortalidade, para comparar a performance entre serviços. Porque aí tu já fez o diagnóstico, aí tu vai ver se aquele paciente teu que morreu, ele realmente era um paciente grave com sepsis, já que a gente não pode mais usar o termo sepse grave. Mas eu quero colocar uma coisa bem rápida. O que me preocupa esse protocolo? O que me preocupa esse protocolo é das pessoas que fazem medicina de ouvido, sabe? Tem gente que toca, aqui no Sul a gente diz toca de ouvido, que é muito parecido com o que aconteceu naquele outro, na definição de sepse, em que não se fazia volume. Só se fazia volume em sepse em locais onde tem UTI. A gente recebeu muita criança com tratamento atrasado, porque as pessoas não conseguiam entender que o não ter UTI não significa não ter UTI na tua UPA, mas a duas quadras da tua UPA tem um hospital de referência em que tu vai fazer o volume na tua UPA e tu vai mandar essa criança um pouco melhor estabilizada para o hospital de referência. E a gente pegou muito paciente em que o médico dizia assim, não, a gente está usando os protocolos e como a gente é uma UPA, um hospital de menor complexidade, não tem UTI, não faz volume. Então, me preocupa um pouco esses critérios, que eles são bem sofisticados, eu acho bem bacana quem utiliza os critérios, e que isso vai retardar o diagnóstico, e uma das coisas que a gente está fazendo bem feita nas nossas emergências. E também é bem interessante, né, Estela? Tu lê o protocolo, não sei o quê, uma metodologia fantástica, e no final eles escrevem, não serve de screening. Então, volta a clínica, volta tudo aquilo que a gente sempre pensou, só que nem todo mundo tem essa percepção. E aí as pessoas vão esperar o lactato de 5 para botar antibiótico, volume e dopamina, e adrenalina. Então, me preocupa bastante. Então, só isso eu queria comentar, e parabéns pela tua manifestação, que é isso aí, né? Só completando uma coisinha na sua fala. Talvez por isso é que eles tenham encontrado um percentual de óbito tão grande em países pouco desenvolvidos, porque se você espera só ter esses resultados para fazer qualquer coisa, realmente esses pacientes estavam pré-funerária para você fazer o diagnóstico. Aí não tem milagre. É antes que você tem que tomar ação, de forma consciente, sabendo propedêutica, semiologia e tendo responsabilidade. Paro por aqui. Obrigada, viu? Carol? Eu acho que tinha uma pessoa na minha frente. Desistiu. Próxima que era a Mísia, né? Era a Mísia, diz a Carol. Ela baixou a mão aqui. Não, levantei de novo. Levantou de novo? Então vamos lá, Mísia. Levantei. Queria dar um oi para o Gabriel, que foi meu residente no Hospital de Lomberes, onde eu sou emergencista, e virou esse guru da pediatria, da emergência pediátrica, né? Eu, como todas aqui, né, que eu acho que mais da velha guarda, principalmente, também fiquei assim meio perdida no protocolo Fênix. E eu queria até fazer uma pergunta para o Gabriel, porque eu sei que ele deve ter lido, relido, ido e voltado. O que ele achou da escala de coma de Glasgow, que tradicionalmente é usada para traumatismo craniano, ser usada em caso clínico, né? Primeiro que a gente sabe que a escala de coma de Glasgow em criança, ela é dividida em faixa etária, ela tem muito viés, porque a criança chora, a criança está assustada, a criança está tomando espetada, né? E claro que a gente sempre avaliou o neurológico da criança, né? Torporosa, agitada, não responsiva, né? Mas você ter que percorrer a escala de coma de Glasgow, né? Que preciosa no traumatismo craniano em caso clínico, e também mais uma coisa que me deixou desconfortável, né? Então eu queria saber do meu guru aí, Gabriel, o que ele destrinchou sobre isso.
esperar a Ana falar, aí eu, na minha fala, eu respondo. Acho que eu sou um dos próximos, né? Isso, depois da Carol já é você. Carol? Parece que ela tá travada. Destravou. Travou, Carol. Pronto. Complementando, concordo com tudo, tá? Uma das coisas que eu fui muito questionada é como não é triagem de sepse, como é que a gente vai levantar os alertas de sepse dentro do sistema? Então, foi uma das coisas que eu fui chamada algumas vezes, porque a gente liberou, tinha lá o protocolo de sepse, acendia lá vermelhinho, e aí? A gente não vai mais usar. Quais são os critérios que a gente vai usar? Então, não é clínico? Vai entrar agora os laboratoriais? Como é que a gente vai fazer despertar o gatilho para os protocolos de sepse, para chamar a equipe enfim, da emergência ou da equipe de resposta rápida? Quais são esses critérios que vão ser levantados? Então, volta mais uma vez, assim, a gente usa muito o PIOS, pacientes internados para avaliação, a enfermagem está junto com a gente sabe que pacientes graves, sepsis, não sei, sepsis grave, né? Sepsis, choque séptico, são coisas que não é só do médico, é do técnico, é da enfermagem, é do médico. Se não tem clínica, se tudo é muito mais rebuscado, às vezes a gente perde tempo de começar, de chamar ajuda, de estar todo mundo junto e reavaliando esses pacientes. Então, até isso e qual é o gatilho do protocolo de sepsis a partir de agora? Como é que vocês estão fazendo por aí? Gabriel? Oi. Acho que assim, eu já ia até comentar alguma coisa sobre isso, Misa. Não ia falar do Glasgow especificamente, mas eu ia bater na tecla realmente da questão do teste diagnóstico, né? Né, eu acho que a fala da Estela foi bastante enfática nisso, né? E eu concordo, a clínica é soberana, né? Não sei, acho que não foi isso que ela quis dizer, né? Mas eu entendo clínica como, né, se debruçar sobre o paciente, né? Colher dado, interpretar dado, né? Isso é muito humano, né? Não acho que hoje, cada vez mais a gente tem falado de inteligência artificial, né? Grandes hospitais têm usado ferramentas de inteligência artificial, inclusive, para detectar pacientes com possível sepse antes mesmo da avaliação clínica, com resultados promissores, né? Então, eu entendo clínica como interpretar dados, né? Não é anamnese, exame físico puro, né? Clínico, até porque a gente sabe das limitações, né? Principalmente do exame físico, né? O exame físico tem sensibilidade, especificidade, tem falso positivo, falso negativo, né? Nos últimos anos, né, a gente tem uma série de estudos do JAMA mostrando isso, né? Sinais clássicos que eram descritos aí, né, de forma, às vezes, até idílica, né, que hoje a gente vê que, né, não aumenta ou nem diminui a probabilidade de ter uma doença. Né, e, novamente, eu acho que o score, ele não é uma ferramenta, uma forma de fazer um diagnóstico, o critério diagnóstico como todo, né, o processo diagnóstico. Ele é um teste, assim como o Glasgow, né? Paciente vítima de trauma, bateu a cabeça, ok. Tá? Glasgow 15. Então, tem gente que resume o D do trauma ao Glasgow. Tá? Glasgow 15, o paciente está ótimo. Paralisado do pescoço para baixo. O neurológico dele está normal? Não. Né? Um teste aplicado à beira do leito, depois de fazer a avaliação neurológica, né? Vou fazer uma avaliação neurológica do paciente e vou anotar o Glasgow dele, assim como o Glasgow utilizado, né, nos scores, no PIN, né, no PRISM, né, que são scores de predição de mortalidade quando o paciente entra na UTI. O paciente é tratado diferente porque ele tem um prisma diferente? Não, aquilo ali vai ser utilizado para monitorar o desempenho dessa UTI. Né? Se os pacientes estão morrendo mais do que se espera deles, tem alguma coisa errada nessa UTI, precisa melhorar. Né? Então, o Phoenix entra no mesmo processo. Né? O que a gente vai usar de triagem? O que a gente sempre usa, o que a gente já usa e que é ruim. Isso é importante a gente entender. O que a gente usa de avaliação clínica é ruim. Seja porque o nosso treinamento clínico às vezes é insuficiente, seja porque os recursos são insuficientes, né? É ruim. Está morrendo 10%
nos Estados Unidos. Ok, eles estão querendo baixar isso. Por quê? Eles estão achando ruim. 10%. A gente está com 30%, pô, tem muita coisa para melhorar. A gente quer, né? Se o nosso problema principal é reconhecer sepse, beleza. O score de Phoenix não veio para responder essa pergunta. Ele veio para responder quem tem sepse ou não, depois da gente pensar em sepse. Depois a gente começar a tratar como sepse. Né? Depois a gente vai ver, opa, não é. Tá? Esse paciente não tem disfunção orgânica, ele só está doente. Né? E eu acho que, né, eu acredito que daqui a 10 anos, esse score vai estar obsoleto. Ele vai ser jogado fora? Não, ele vai ser substituído por um score melhor. É isso que vai acontecer. Né? Porque a gente precisa de mais dados. A gente não faz diagnóstico de disfunção orgânica só com avaliação clínica. Eu não, né, meus amigos nefrologistas gostam de falar, né? Quem vê cara não vê creatinina. Né? Então, ontem mesmo, né, a gente teve uma paciente que foi a óbito, menos de 24 horas de hospital, chegou estável. Okay? Mas tinha transaminase nas alturas, 5.000 de transaminase. Né? Opa, tem algum... Não entrou no Phoenix. E aí? Né? Transaminase não entra no Phoenix. Vou deixar de considerar o paciente grave? Não. Isso aqui é mais um dado que vai vir para a gente. O Glasgow é mais um dado, ele vem depois da avaliação clínica. Né? Então, isso que é importante. Mais importante que às vezes a gente deixa de lado né? Fazer um contraponto, Gabriel, rapidinho. Tu não acha que deveria ser um score para ser aplicado em UTI? Eu acho que o score é muito interessante, mas me preocupa ele colocar para ser aplicado em qualquer lugar. Eu acho que para a UTI, para tu acompanhar e para tu te comparar e para tu ver a tua mortalidade no paciente grave, eu acho que ele é muito interessante. Me preocupa um pouco ele ser um score para ser usado em porta de entrada. Eu acho que essa é a nossa crítica. Eu acho que não é a gente que vai fazer o diagnóstico de sepse. Né? Se a gente está num sistema que funciona adequadamente, né, eu vou desconfiar de sepse. Esse paciente está grave. Vou fazer as medidas iniciais. Quem vai confirmar se esse paciente está séptico ou não vai ser na UTI. Vai ser em outro momento. Né? É sempre retrospectivo o diagnóstico. O diagnóstico de sepse. A disfunção, né, a suspeição, esse paciente está grave, vem antes. Né? Esse paciente precisa de suporte, vem antes. Então, aí tu falando, uso de droga vasoativa. Quem decidiu que usa droga vasoativa? Por que eu vou usar dobutamina? Por que eu vou usar epinefrina em dose beta? Porque o paciente está perfusão lenta, né, pulso fino, pressão às vezes elevada, né, taquicárdico, às vezes no ultrassom à beira-leito, ele tem um coração hipodinâmico. Eu já fiz o diagnóstico que ele tem uma pneumonia, ou então ele tem um sinal clínico de uma meningococcemia, e vou começar, né, epinefrina para ele, independente se vai ter exame, né, independente dos resultados dos exames. Vou começar isso antes de ter o resultado. Né? Eu posso chegar lá na frente e descobrir que isso aqui é outra doença grave, que não é sepse. Né? Então, o score de Phoenix, ele também não, né, ele não se propôs a dizer se o paciente é grave ou não. Ele se propôs a dizer se um paciente com suspeita de infecção, e quem suspeitou da infecção foi o clínico, né, foi o ser humano, né, ele tem disfunção orgânica. Não, mas eu acho que ele quer mostrar quem é grave. Não tive a impressão de vocês, mas ele quer mostrar quem vai morrer. Ele não é preditivo. Uhum. Ele não é preditivo. Mas um paciente que pontua 6, provavelmente vai morrer. Ou né, tem uma chance maior, né, Estela? Sim, né? Ele pode pontuar 6 por causa de uma questão neurológica. E no fim das contas, ele tem um tumor cerebral. Entendeu? Acho que é esse refinamento que assim, a gente vai descobrir depois. Entendeu? A gente tem que ser um bom triagista como emergencista. A gente tem que saber quem que é o paciente que eu não posso dar mole e quem que é o paciente que eu... Né, olha, esse aqui eu consigo esperar um pouco. Né? Realmente, eu não sei. Né, eu acho que a Estela traz uma provocação. Fala, será que o paciente que pontua no score de Phoenix, ele parece bem no começo? Ou ele já parecia mal antes? Será que o score de Phoenix vai trazer uma informação a mais? Ou ele só vai confirmar o que eu já tinha achado na clínica? Né? Porque se a gente não desconfia, a gente não pede os exames também. Né? E se a gente não pede os exames, a gente não vai ter a resposta. O problema continua sendo o piloto, não é o carro. Entendeu? Se o piloto não sabe dirigir, você pode botar
o carro mais automatizado ali, com os maiores recursos, ele vai bater. E ele não vai chegar no lugar certo, né? Ele vai se perder na estrada, vai atropelar as pessoas, né? Eu queria trazer uma provocação, né? Que eu acho que né, igual eu falei, o Phoenix vai sumir, né? Daqui a 10, 20 anos, vai ter outras ferramentas, né? E o Sears? O que vocês acharam dessa saída, né? Do critério de Sears? Né? Essa diferenciação. Eu acho que essa que foi, né, na minha opinião, acho que foi o que é mais, o que muda mais, né? A aplicação do Survive Sepsis, né? Eu não sei responder isso assim, de uma forma técnica, mas numa avaliação assim caseira, a impressão que eu tenho é que o Sears era mais sensível. Ele te permitia pegar um número maior de pacientes em risco, né? Talvez depois um número de pacientes não se revelassem realmente como sépticos no transcorrer, mas me dava essa sensação dele ser mais sensível, ser capaz de denunciar um número maior de pacientes, digamos, com risco de sepse. E o Fênix, isso tudo que já foi dito, dá a impressão que se você for se abraçar a ele, você vai chegar atrasado. Eu acho assim que é difícil a gente mudar, né, assim, o jeito de trabalhar. Ninguém vai abandonar a clínica, né? Eu acho isso absolutamente impossível. O meu medo é porque hoje as pessoas se agarram muito a isso, né? Então eu fico imaginando o médico lá em Curvelo tentando uma vaga no CTI do Odilon e o médico aqui empolgado com o Phoenix falando assim, mas o seu paciente não preenche critério de sepse. E o médico lá em Curvelo querendo chorar, entendeu? Porque ele olha para a criança e acha, mesmo que ele tenha lá um lactato normal, uma PA que não está no percentil 4, mas ele tem essa impressão que a criança dele está em risco. E você tem que torear essa rigidez dos protocolos, né? Eu acho que medicina nunca vai ser assim, né, feita só com um papel. Quando eu fui ler o protocolo, a metodologia, eu até comentei com a Laura lá do Odilon, eu falei, não, Laura, que bom que tem gente com esse fôlego, né, com essa disposição, com esse interesse pelas crianças que morrem, capaz de se debruçar em cima de prontuário, 5 anos, né, fazendo um trabalho, a gente que faz um mestrado assim, né, quase que infantil, a gente quase morre, né? Imagina fazer um trabalho desse tamanho, né? Assim, não tem como você desconsiderar isso, né? Mas não achei fácil trazer isso para a realidade, por enquanto, pelo menos. Joca? Bom, boa noite para quem eu não tinha cumprimentado lá no início, né? Mas eu vou ser o chato da vez. A gente não tem muito tempo, inclusive para as gravações do Spotify, do YouTube, depois a gente tem um período limitado. Então, a gente sempre faz a nossa proposta aqui de trabalhar durante 1 hora e a gente ultrapassou, seja pela qualidade das pessoas que falaram, seja pelo tema que deu para ver assim, que ele é muito nobre, precisa ser estudado e reestudado, né? A Patrícia e eu, a gente tem uma facilidade que nós temos um certo contato com o Cooperman, de repente a gente pode até pedir para ele participar com a gente num outro momento aqui, fazer uma discussão, e ele fala português fluentemente, ele morou na Bahia, então seria muito, aliás, é louco pelas baianas, diga-se de passagem, e aí, então, assim, essa é uma coisa muito interessante da gente poder trazer, enfim, né? Essas discussões todas, né? PCR para sepse, os espanhóis falando para não usar oxigênio na bronquiolite, tudo acaba na história que, puxa vida, né? A clínica ela é tão bonita e nós, emergencistas, somos tão semiologistas, né? Da clínica da gravidade. Então, assim, eu acho que a gente podia fazer, Clarice, não interferindo no teu comando, mas, assim, para cada uma dessas brilhantes pessoas que está aqui, dá um tempinho, tipo,
tchau, para dar uma mensagem final para todo mundo, para ficar gravado lá, e aí a gente já fica com a obrigação de chamar uma reunião, uma nova conversa sobre isso, porque é muito brilhantismo para a gente deixar pingado numa horinha só, né? Então, Clarice, por favor. Estela, acho que você é aí a primeira e última a falar. Você está com a mão levantada ou... Ah, tá. Bom, gente, então acho que é isso mesmo, assim, queria muito agradecer, imaginei que ia gerar muita discussão mesmo, né? Lá mesmo no CGP a gente tinha imaginado que ia gerar tanta discussão, me senti muito representada em várias falas, né? Acho que essa ideia do Joca de depois, né, a gente recombinar e trazer outras pessoas ainda para discutir vai ser excelente, acho que sempre vai dar quórum, né? De repente, então, dá para só uma ideia rapidamente, claro. Pode convidar a Daniela, né? Daniela Souza, que participou do protocolo, e o Cooperman, que é um crítico do protocolo. Eu acho que ficaria bem interessante para a gente participar. Muito bom. Então é isso, pessoal. Vamos combinar aí como é que nós vamos promover esse encontro, né? E agradecer a presença de todos. Boa noite a todo mundo. Boa quarta-feira. Até a próxima. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, foi ótimo. Falou, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima.